Graça e paz, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu Deus, que live especial essa de hoje. A gente vai ter as respostas das perguntas que vocês mandaram no decorrer da semana. E vai ser muito especial que você então possa agora aproveitar e compartilhar essa live nas suas redes sociais. Pega aí o seu celular, já compartilha, eu vou compartilhar aqui também. Abençoe outras pessoas. De repente você tem vergonha de falar, de repente você não tem tanta habilidade, mas você pode compartilhar e abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então para a gente começar esse tempo? Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te agradecer, te exaltar nessa noite. O nosso coração é muito grato, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Que é um tempo difícil, não tem sido um tempo tranquilo, é um tempo diferente. Mas nós sabemos que em todas as coisas o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem guardado o nosso coração, tem livrado os nossos pés. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Agradecer pela igreja que está viva, está trabalhando e abençoando as nossas vidas. Te agradecer, Deus, por toda a palavra que o Senhor tem nos dado no decorrer desses dias. Te agradecer pela provisão, pela cura. Te agradecer, Pai, pela Tua essência em nós, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir algo, Deus. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha nos encher nessa noite. Venha abrir os nossos ouvidos para aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Venha fazer com que os nossos corações sejam uma terra boa para o Senhor plantar a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, todos as nossas transgressões, Deus, em nome de Jesus. Por favor, santifica-nos, purifica-nos, Pai, em nome de Jesus. E recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e esse culto que nós prestamos ao Senhor. Cada um na sua casa, mas nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Esteve aqui comigo, livrando o meu coração do
pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, eu sou teu. Tu és meu. Você pode aí na sua casa começar a agradecer ao Senhor, porque Ele nunca desistiu de você, porque Ele não deixou você escapar, porque mesmo em noites sombrias e escuras e sozinho, o Senhor sempre esteve com você e Ele nunca te deixou. E Ele sempre te escutou, mesmo quando ninguém mais quis te ouvir, Ele estava ali. E mesmo quando você não tinha coragem de falar com mais ninguém, nem com Ele, Ele estava ali. E Ele nunca nos deixou. Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Eu sei que estás comigo aqui. Aleluias. Você pode aí na sua casa começar a agradecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Porque independente de circunstâncias, e mesmo sem eu merecer, o Senhor está conosco. Mesmo sem a gente merecer, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos tanto pecado, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Nós temos tantas dúvidas e mesmo assim o Senhor se preocupa em nos abençoar, em nos responder, em nos ajudar. Nosso coração é grato ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção. Amém, amém. Graça e paz. Vamos ao avivamento. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Mesmo longe, estamos perto. Que Deus possa falar o coração de cada um de vocês. Como todos sabem, a gente, no influência passado,
a gente lançou o Meu Amigo Quer Saber. Meu Amigo Quer Saber. Acho que nessa juventude nós temos muitas dúvidas, né, a serem tratadas. E é algo bom, acho que a gente tem que, se a gente tem algumas dúvidas sobre algumas coisas, nós temos que questionar mesmo o porquê e ter o entendimento que, assim, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus, acima de todas as coisas. Nós temos que entender que se nós buscamos aquele Deus que nos criou e que nos deu o fôlego de vida e que a cada dia tem nos dado a oportunidade de estar na terra vivendo o melhor dele, nós temos que entender que existem algumas coisas que nós temos que fazer para que as bênçãos dele continuem sendo derramadas sobre nossa vida. Então a gente vai começar esse bate-papo à distância. Estamos aqui a uma distância consideravelmente boa e espero que vocês sejam ministrados diante de tudo que nós vamos falar. Tudo que nós vamos falar aqui com certeza tem respaldo. Nós temos vivido um momento sobrenatural sobre nossa vida e é aquilo. Aqui não tem nenhum teólogo, mas tem pessoas que têm se entregue verdadeiramente a Deus todos os dias. Acho que isso é o principal acima de todas as coisas. E que Deus possa falar o coração de cada um de vocês. Vamos começar com o mano Rapidinho. Rafael. Peraí, Carlos. deixa eu só falar, gente. Nossa, o André chega. Já começou já. Tá meio chato. Mas é que eu ia avisar o seguinte, a gente anunciou que teríamos convidados especiais. E os nossos convidados foram remanejados para a próxima semana. Na verdade, eles até estão aqui, mas não estão. Então, na próxima semana, os nossos convidados especiais estarão aqui. São os nossos pastores e vai ser uma bênção. Diante da demanda, a gente teve muitas perguntas, a gente não ia conseguir responder todos aqui. Como a gente quer atender todo mundo e responder a todas as perguntas, então a gente achou melhor dividir em 2 cultos. Então semana que vem a gente vai ter os pastores aqui e a gente vai responder mais uma parte das perguntas. Então aproveita, se você tem alguma dúvida ou o seu amigo, você ainda tem tempo de mandar que os pastores vão responder para você. Isso aí, tem mais perguntas do que no Enem, chegou mais perguntas do que no Enem pra gente aqui. Que bom. E vamos começar com a primeira aqui. O nosso apóstolo ele costuma dizer que você conhece uma pessoa pelo tipo de pergunta que ela faz. Você consegue medir a inteligência da pessoa pelo tipo de pergunta que ela te faz. E assim, as perguntas que chegaram pra gente, todas são muito legais, muito interessantes, todas elas são válidas. E eu vou começar com a primeira aqui, que eu acho que bombou, né? Teve mais do que uma pergunta nesse sentido, mas eu vou trazer a primeira aqui pra gente. Um jovem que tem relação sexual com o namorado ou com a namorada pode trabalhar na igreja? O que vocês acham? O que a gente acha sobre isso? Um jovem que tem relação sexual com o seu parceiro. Aqui não fala... Para entender, aqui está dizendo de seu namorado. Então a gente está falando de um sexo antes do casamento, que também tem uma pergunta nesse sentido. Então, o que a gente tem que entender, primeiramente? Que o pecado, o que quer dizer a palavra pecado? A palavra pecado quer dizer que você errou o alvo. Você está tentando fazer o certo, mas você errou o alvo. Então, é uma tentativa de acertar onde você erra. Agora, o sexo... Eu não consigo entender o sexo sem você premeditar ele. Se você está com seu namorado ou com sua namorada, com seu compromissado, com sua compromissada, você já está com a intenção de fazer sexo, dizendo claramente, você já está premeditando o pecado. Então uma pessoa que vive a sua vida premeditando o pecado, ela acorda de manhã disposta a errar o alvo, essa pessoa não é aconselhável a trabalhar, a exercer qualquer função dentro da igreja. Um texto que é muito legal, que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui quando fala de imoral, a gente vai ler os versículos anteriores, fala sobre a imoralidade sexual. Então, essa pessoa, ela não tem herança nas coisas de Deus.
Então não é aconselhável uma pessoa que premedita fazer sexo com seu namorado. Isso não só o sexo. A pessoa que planeja fazer o errado, ela não deve participar das coisas dentro da igreja. Tudo bem? Alguém quer complementar? Eu acho que é basicamente isso. Acho que referente ao sexo antes do casamento envolve muitas outras coisas, né? Acho que a relação sexual entre duas pessoas, ela tem que ser algo que esteja dentro de alguns parâmetros, né? Dentro da própria Bíblia, como o Garrafa bem disse. Eu acho que o que envolve muito não é nem só o se você trabalhar na igreja pelo fato de você ter feito sexo antes do casamento e tudo mais, mas eu acho que é por tudo que você tem vivido para que acontecesse o ato sexual. Eu acho que é é um pouco mais além do que só basicamente o que foi feito na pergunta. Eu concordo. Eu acho que o problema do pecado não é qual é o pecado, mas é o você premeditar o pecado. Porque a palavra diz que o pecado, antes dele ser concebido, ele nasce no coração. Então, o nosso coração já começa a planejar, já começa a pensar, a gente já começa a pensar, a gente já começa a estudar. Porque, de verdade, se você é um pouquinho inteligente, ainda que você peque nessa área, você faz uso de alguma coisa para se prevenir, por exemplo, de uma gravidez indesejada, falando de sexo. Então, ou você vai numa farmácia comprar camisinha, ou você faz uso de pílula anticoncepcional. Então, se você faz uso da pílula por causa de uma gravidez antes de estar casada, você também está premeditando aquilo que pode acontecer e que é pecado. Então, o pecado, ele antes de acontecer no ato sexual, ele já aconteceu no nosso coração. E é aí que está o pecado. Esse que é o problema. Próxima pergunta. Acho que é uma das perguntas que vem um pouco do que o Garrafa acabou de responder agora, né? Acho que muitos jovens têm essa dúvida. Até pelo fato do que, até antes da pergunta, que fala um pouco sobre é pecado namorar? E se um casal opta por não entrar em compromisso, é pecado? Essa pergunta é muito louca, né? Porque assim, eu vim para a igreja, eu já vim casado. Então, eu não tive essa oportunidade de viver o compromisso, né? Mas referente à pergunta sobre é pecado namorar? Não é pecado namorar. Não existe texto bíblico que fale que o namorar é pecado. Mas aí fica aquela dúvida para você que está em casa. Qual seria o motivo para namorar? O que você está buscando nessa pessoa? Você que está em casa, hoje eu sou casado, vamos fazer 12 anos, 13 anos. A Lília é uma santa, parabéns para a Lília. 13 anos esse ano, graças a Deus. E eu tive um momento do namoro, tive um momento de ficar lá atrás, mas quando eu não estava na igreja, eu entendia o ficar ou namorar uma forma do quê? De eu pegar a quantidade de pessoas que eu queria, sem ter uma responsabilidade, sem ter um comprometimento com alguém. Eu acho que quando a gente está na igreja vivendo algo debaixo das bênçãos de Deus, nós temos que entender que existe coisas a serem seguidas, tá? E não é referente ao namoro. O namoro não é pecado. A primeira resposta é: namorar não é pecado. Mas a questão é assim: qual é o motivo de você estar namorando agora? O porquê você quer se relacionar com a outra pessoa? O que você tem buscado nesse relacionamento? Nós temos que entender que nós temos que nos perguntar para nós mesmos muitas vezes o que nós estamos buscando em alguém. Para que nós queremos ter alguém do nosso lado? Né? Uma menina, a menina querer um homem, qual que é o motivo de ter ela, de ter um relacionamento com ela? É para satisfazer a sua carne? É para satisfazer as suas vontades pessoais? É para ter acesso a atos sexuais com outra pessoa? É para satisfazer os seus desejos? Lá em Cânticos 8:4 diz assim, ó: não desperte nem incomode o amor enquanto ele não quiser. Se você realmente não ama outra pessoa, e se essa pessoa não te corresponde, isso sim começa a gerar um pecado, porque você está fazendo algo que alimenta desejos em outra pessoa, ou você está sentindo desejos em outra pessoa. A gente tem que entender que o namoro é um relacionamento. Todo namoro vai virar um casamento? Não, necessariamente. Não é uma obrigatoriedade que um namoro vire um relacionamento, mas o quanto você está
O que você está fazendo com o seu namoro nesse exato momento? Você tem, como o Garrafa já disse agora há pouco, você tem usado esse namoro, esse relacionamento com essa pessoa para cometer atos sexuais? Aí sim vira um pecado. Aí sim vira um pecado. Lá em 1 Coríntios 6,18 diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O bom seria que você se relacionasse com alguém já pensando em casamento. Essa seria a ideia. A ideia do namoro em si é para que você realmente conheça essa pessoa, tenha um relacionamento com ela e entenda algumas coisas que vão fazer essa pessoa feliz e essa pessoa automaticamente te faz feliz. Porque o relacionamento é isso. O relacionamento entre duas pessoas é muito além do que o ato sexual. Então assim, quando vem uma pergunta de namorar, a gente entende que a juventude ela não está perguntando, o namorar é pecado porque eu quero casar com essa pessoa, não. A pergunta é bem direcionada ao quê? Namorar é pecado porque eu quero namorar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é pecado. Nós não podemos usufruir de momentos com outras pessoas para atingir a intimidade dela e fazer com que as coisas aconteçam só simplesmente para satisfazer as nossas vontades. E assim gera um pecado. O compromisso, e aí a segunda parte da pergunta fala assim, ó, se um casal optar por não entrar em compromisso, é pecado? A nossa igreja ela preza pelo compromisso pelo seguinte fato, onde você está se comprometendo perante ao altar, diante de várias pessoas, diante de Deus, a demonstrar o amor que você tem por Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. O compromisso não é algo para te fazer constranger. Nós aceitamos o compromisso e hoje nós buscamos o compromisso dentro da nossa igreja pelo fato de você viver um compromisso primeiramente com Deus. O compromisso com Deus ou o namoro que seja, ele é tudo, o compromisso com essa pessoa ou o namoro, ele é tudo voltado a Deus. É tudo para que você realmente entenda, para que você busque em oração, para que você possa buscar um entendimento diante de várias situações. Então assim, hoje, se fosse para mim escolher, eu teria vivido o compromisso. Se fosse uma oportunidade para mim entrar na igreja, hoje eu teria vivido o compromisso. Não porque eu amo minha esposa, eu agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida, mas eu acho que o compromisso é um jeito certo de você realmente entender os propósitos de Deus para a sua vida e entender se a pessoa que você está se relacionando, ela tem o mesmo propósito que o seu, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu acho que o compromisso é muito isso, é você se comprometer com algo ao ponto de entender que se a partir do momento que a mentalidade daquela pessoa está voltada para outras situações, você entender que aquela pessoa não é boa para estar do seu lado, entendeu? Eu acho que, não sei se ficou claro para vocês, mas eu acho que isso que seria a resposta sobre é pecado namorar, e se um casal optar por não entrar em compromisso é pecado. Nenhum dos dois é pecado, mas se eu fosse jovem, eu optaria pelo compromisso, porque a gente pode realmente entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu complemento dizendo que o compromisso diminui as chances de você pecar. Na verdade, eu acredito que seja isso. Eu acredito que o compromisso diminui as chances de a gente pecar. Eu namorei com o Garrafa, a gente namorou 2 anos e alguma coisa. E a gente namorou. E assim, não era gente boa. Não era um namoro em que a gente pudesse dizer que o nosso compromisso com Deus estava em primeiro lugar. E aí depois nós optamos, depois de um tempo de jejum, que a gente não estava mais, não estava mais namorando mesmo, a gente estava junto, mas não estava tendo contato físico nenhum, né? Então a gente viu a diferença que é, e aí nós optamos então por continuar no nosso relacionamento com esse nível de santidade, porque como eu falei, o pecado sexual ele nasce no nosso coração. Mesmo que você não faça nada no corpo, no seu coração você já pecou. Então assim, a gente tem que guardar o nosso coração, diz a Bíblia. A forma mais eficiente de fazer isso é nos blindando daquilo que pode nos fazer pecar. Então a gente deve, o compromisso ele protege a gente. O compromisso ele é uma visão de proteção, de cuidado. É isso que a gente tem que entender. Ele está nos protegendo, e a visão é nos proteger e nos livrar de cair naquilo que fatalmente um casal, se ele não vigiar muito, ele vai cair. Amém.
Vamos para... Tá ligado? Vamos para a próxima pergunta. Liga o microfone, filho. Desculpa, gente, eles duvidaram de mim. O meu sim é sim e o meu não é não. Próxima pergunta. Por que crente não ouve música do mundo? Não ouve? Eu não tava sabendo. É brincadeira. É verdade, Por que crente não ouve música do mundo? Uma pergunta que eu queria fazer para quem fez essa pergunta. Aonde no passado você vai parar quando você ouve uma música do mundo? O que as suas lembranças, a sua memória traz na sua mente quando você ouve música do mundo? É um período onde você não servia a Cristo. É um período obscuro onde a gente procura se afastar, a gente procura guerrear contra a nossa carne. Mas assim, eu particularmente eu tenho comigo que, por exemplo, quando eu tenho que fazer, quando eu estou trabalhando, eu preciso focar no que, porque o que eu estou fazendo está mexendo com coisas muito importantes, eu procuro ouvir música. E qual que é a música que me deixa mais focado no trabalho? Eu ouço música clássica. Quando eu coloco a música clássica para eu ouvir enquanto eu estou trabalhando, fazendo uma coisa que eu preciso ter 100% da minha atenção focada naquilo, eu coloco música clássica e eu consigo me desligar de todas as coisas e focar só naquilo. Mas aquilo não me traz nenhuma lembrança maligna do meu passado. Uma coisa que a gente tem que entender também, respondendo essa pergunta, quando você... Não é o meu caso, né, que eu não componho nenhum louvor, mas as pessoas que compõem louvor, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que envolve aquela pessoa e ela consegue redigir um louvor para cantar para Deus. Fora isso, qualquer outra música é para quê? Quem que inspira fazer qualquer outro tipo de música que não é o Espírito Santo? Aí fica complicado, né? Você pode pegar, por exemplo, Nick e Rachel, quando eles começam a louvar, às vezes você não quer nem dançar com medo de pisar na asa de um anjo, né? Porque o louvor te envolve de um jeito que traz o céu na terra. Agora, quando você ouve música do mundo, o que acontece com o seu corpo, com as suas lembranças, com a sua memória? Essa que é uma pergunta que eu queria fazer para quem fez essa pergunta. Mas por que não ouve música do mundo? Justamente por isso, porque te arremete ao passado, a coisas que você praticava que hoje você não pratica mais. Quando surgiu essa pergunta, eu até falei pro Garrafa aqui agora há pouco, né? É uma das coisas que eu questionei muito no pastor, o Andrigo, na época. Porque eu escutava muito a música do mundo, né? E foi uma das coisas que ele me falou, foi basicamente o que o Garrafa respondeu aqui agora. As músicas do mundo, quando a gente ouve, ela nos leva a relembrar do passado, ou de algo que nós fazíamos no passado, ou muitas vezes nos faz a sentir vontade de fazer as coisas que a gente fazia antes. Eu acho assim, e a pergunta eu acho que é muito simples quando a gente entende assim, algumas coisas. Você conseguiria louvar a Deus, adorar a Deus, escutando uma música do mundo? Né? Ainda que hoje a gente vê as músicas do mundo, tanto sertaneja como entre outros que lançaram aí, de verdade, são músicas que, se a gente for parar para analisar, as letras das músicas não fazem sentido nenhum para uma pessoa que realmente está buscando a Deus verdadeiramente. Porque são músicas que nos levam ao quê? Ou a pessoa está muito bad, muito para baixo, ou a pessoa está muito para cima, ou a pessoa está ganhando dinheiro muito fácil, ou a pessoa está tendo muitas mulheres, ou a pessoa está fazendo tantas e tantas coisas que, sinceramente, eu acho que a questão de você ouvir música do mundo não está nem só ligada ao poder ou não poder ouvir a música do mundo, mas e se assim, o que essa música do mundo está te trazendo de conteúdo? Quando você ouve uma música do mundo, você já parou para pensar o quanto uma música do mundo está trazendo de conteúdo para a sua vida? Isso que
É muito mais isso. O que está te trazendo de conteúdo? Lá a Bíblia fala, Paulo fala, né, que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer para a glória de Deus. Façam todas as coisas para a glória de Deus. Então, assim, a gente tem que pensar que não é só a questão da música, mas é assim, todo um contexto onde a gente está inserido é forma geral. Se eu tenho que fazer todas as coisas, então quer dizer que eu não vou me divertir, espairecer? Não. Quer dizer que em Deus você pode encontrar tudo isso, você não precisa de outros recursos. Então, assim, a gente analisar se é pecado ouvir música do mundo, na verdade, a gente pensar aquilo que eles colocaram. Qual é a intenção? Eu sempre bato nessa questão da intenção, porque tudo na nossa vida, a gente se eu tiver que exortar o meu filho, vai ser por causa da intenção dele. Ele teve a intenção de me desobedecer, então a gente tem que prestar atenção na nossa intenção, olhar para a gente e pensar qual é a minha intenção quando eu faço isso. E para finalizar, a gente até brincou, eu e a Nai, que se você não ouve música do mundo é porque você ainda não tem filho, porque quando você tiver um filho pequenininho vai vir um monte de música do mundo, Galinha Pintadinha, né? Mundo Bita. Fazer, né? Que eu não tenho filho, não tenho o que fazer. Vai lá, Nai, sua vez agora. Minha vez. Eu tenho uma pergunta super legal, que é assim: como falar sobre adoção em uma sociedade em que filhos são um problema? E a pessoa colocou entre aspas. Primeiro que eu digo eu não sei em que sociedade os filhos são um problema, porque na verdade no meu meio social, todas as pessoas com quem eu convivo e eu tenho contato, ou elas querem ter filhos, ou para elas filho é uma bênção. Elas entendem que filhos são flechas que nós lançamos, elas entendem que filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá, como está lá em Salmos. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente precisa analisar em que meio social a gente está. Porque assim, às vezes, por exemplo, eu sigo muitas pessoas, não consigo acompanhá-las, porque, né, gente, eu tenho um filho, quarentena... Então assim, eu não consigo fazer muitas coisas além disso. Mas assim, quando eu consigo ver, todas as pessoas assim, eu nunca me deparei com alguém dizendo que filho é um problema. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar quem que a gente está seguindo, quais são as pessoas que estão no nosso círculo social, né? Porque filhos são uma bênção, sim, né? E aí, dentro disso... a gente precisa olhar a questão de como falar sobre adoção. Então, dentro disso, eu queria colocar duas situações. A primeira é a seguinte: você só pode falar de um assunto que você entende. Se você não entende de um assunto, quando você fala sobre ele, ninguém te dá ouvidos. Por isso que as lives, hoje live tá bombando, mas as lives que realmente elas são um sucesso são aquelas em que as pessoas falam sobre aquilo que elas entendem. E se elas não entendem de um assunto, elas chamam alguém para a live para falar. Então, primeiro de tudo, você precisa entender o assunto. A segunda coisa, você precisa entender é que nem todo mundo vai ter o desejo de adotar e não tem problema. Então tem pessoas que elas não vão ter no coração, inspirados pelo Senhor, o desejo de adotar. Então tudo bem, não tem problema, né? O que a gente precisa ter é o respeito à opinião do outro. A gente não pode romper esse limite. Então existem algumas igrejas, por exemplo, em que elas são radicalmente contra a adoção. Elas repugnam a adoção. Não é o caso da nossa, graças a Deus por isso. Mas existem igrejas que são assim. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender do assunto. E dentro de entender do assunto, a gente precisa entender que antes de tudo, nós fomos adotados. E aí eu queria ler dois textos. Um está lá em Romanos 8, no versículo 15, que diz assim: vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai.
pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. E lá também em Efésios 1:5, que diz assim: espera aí, que a Bíblia está cheia de marcação e aí eu sou traída aqui. Efésios 1:5 diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós fomos adotados por Deus. E como filhos adotados, nós somos filhos legítimos de Deus. Então a adoção, ela é sim um assunto que precisa ser falado, porque nós somos adotados. E nós somos tão filhos legítimos, eu quero encerrar com isso, que quando a gente vai orar, a gente não fala, meu Deus e meu Pai adotivo. Pai adotivo. Pai que me adotou, eu te adoro. Não, a gente fala meu pai, meu papai. O Senhor é o nosso pai, nós somos filhos legítimos. Nós fomos adotados e nós somos filhos legítimos. Amém, amém. Lembrando da Nai, sobre o que ela falou aqui, a gente estava no Descende e falou muito, uma pregadora americana, ela falou muito sobre adoção, né? Hoje o Brasil, ele é um dos países onde existe uma grande quantidade de crianças a serem adotadas, porém existem muitas pessoas que não entram na fila de adoção e acabam acontecendo inúmeras coisas com essas crianças. Então, assim, primeira coisa, filho não pode ser um problema na nossa vida. Isso é um decreto de Satanás sobre a vida das pessoas, que casamento não é bom, filho não é bom, e acaba, como a Nai bem disse, diante de pessoas que você tem se relacionado, provavelmente são pessoas que têm feito, falado coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus sobre nossa vida. O propósito de Deus sobre nossa vida é que a gente pudesse casar, ter filhos, procriar e continuar fazendo as coisas que Deus nos ordenou. Então, filho é sim uma bênção. Eu acho que é o que a Nai disse. E a situação da gente ter adoção é algo que a gente deveria realmente, se Deus falou seu coração, você que fez essa pergunta, busca mais conhecimento sobre isso, busca mais entendimento sobre qual que é o fundamento da adoção, porque pode ter a certeza absoluta, existem crianças precisando de pessoas como você a serem adotadas, para que você possa transformar a vida dessas pessoas. Eu não sei o que Deus tem falado com você aí do outro lado, mas se Deus tocou seu coração para ter um filho, que seja biologicamente seu, ou que seja adotado, busque mais conhecimento. Busque entendimento sobre as coisas que Deus tem decretado sobre sua vida. Esquece o que o mundo está falando para você e busque o que Deus tem falado ao seu coração. Acho que é isso, porque eu ainda não tenho filho, mas eu estou me preparando para isso em breve. Creio que Deus tem algo a liberar sobre minha vida. Mas eu tinha algo sobre mim, sobre adoção, por causa de problemas na família, de pessoas que foram adotadas, e isso contraiu algumas coisas ruins para minha família. Mas quando a gente entende quem Deus é sobre nossa vida e que a gente foi adotado por Ele lá atrás, nós entendemos que a adoção vem de Deus e que se isso está tocando no seu coração ao ponto de você procurar e perguntar sobre isso, nada mais digno de você buscar todas as informações possíveis para que você possa tomar uma decisão pautada em Deus. Então, que Deus possa tocar no seu coração. Eu mesma tenho esse desejo no meu coração. Então, eu sigo muitas pessoas que falam sobre o assunto. Eu estudo muito sobre o assunto. Eu sigo até uma psicóloga que ela é especialista em pós-adoção. Porque a gente precisa mesmo se preparar. Porque a gente precisa se preparar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém. Desculpa. Amém. Alô? Alô, alô? A próxima pergunta, que é praticamente parecida com a... Não é parecida, é parecida com a próxima ainda. Ficar é pecado? Onde fala na Bíblia? É aquilo que o André falou. Qual que é a sua intenção em ficar com uma pessoa? É saber como é que é o beijo? É saber como é que é não sei o quê? Qual que é a intenção? Aonde você quer chegar ficando com uma pessoa?
Na minha época, ficar com uma pessoa, você não tinha tanto compromisso com ela. Então, mais uma vez, qual que é a sua intenção em se relacionar com uma pessoa que você não vê um futuro com ela? E onde fala na Bíblia? Vamos lá, Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não aquele santo que você vê na igreja católica, é a gente que está buscando a santidade. Versículo 4: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A Bíblia é clara, não deve nem sequer ter menção de moralidade sexual. Então ficar, cara, o que você quer com isso, né? Você está pensando em praticar alguma imoralidade sexual? Hoje a gente aqui está mencionando sobre moralidade sexual, mas a Bíblia fala que a gente não devia nem mencionar isso, para não induzir os jovens. Então você que tem esse pensamento de ficar com as pessoas, de ficar com a galerinha, homem com homem, menina com menina, menina com menino, cara, você não está agindo conforme a palavra de Deus. Isso não vem de Deus, isso é um desejo da sua carne. É a sua batalha, que cada um tem a sua. Então essa é a sua batalha que você tem que travar contra a sua carne, para que isso não se consume. Amém? Amém, amém. Eu acho que até a palavra ficar, né, se torna algo, ficar com alguém, banal, né? Uma coisa, realmente, é momentâneo. Então assim, acho que o Garrafa a pergunta foi basicamente parecida com a que eu tinha respondido. Eu acho que não é certo. Acho que quando você começa a pensar em ficar com uma pessoa, que você não quer levar nada além disso, entendeu? Então você não quer assumir um compromisso com ela. Você só quer usar e ir para a próxima. Então isso não é o certo. Uma pergunta bem peculiar aqui, que é sobre ser petista é pecado? Ser petista é pecado. Eu vou até reformular, porque poderia falar de qualquer outro partido político, né? Digamos, a gente falou que vai responder todas, então tem que primeiro pelo menos ler a pergunta, né? Mas é assim, nós temos que entender algumas coisas sobre nossa vida. Os partidos políticos, quer seja petista, PSL, PMDB, PSDB, qualquer um, eles foram instituídos e colocados pessoas, né, no meio deles, para poder fazer o quê? Para que essas pessoas se tornassem governantes sobre nossa terra. Então isso está escrito na Bíblia. Vão existir pessoas que vão governar, pessoas que vão ter cargos de responsabilidade, onde as decisões que elas tomarem são decisões que vão impactar na nossa vida, no nosso dia a dia, que sejam impostos, que seja tantas outras coisas que eles vão colocar. Então assim, não importa o partido político que você tem a escolher, o importante é o quanto você tem falado sobre ele, ou entrado numa discussão por causa dele, e esquecido do que Deus é para a sua vida. Eu acho que não é nem sobre o partido em específico, e sim sobre o que o assunto desse partido, ou de qualquer outro que seja o assunto, que seja de futebol, né? Tem até aquele ditado: religião e futebol não se discute. Então assim, eu acho que está mais embasado na situação de o que esse assunto tem te afastado de Deus, ao ponto de você entrar numa briga por causa de um partido, de um futebol, de qualquer outra coisa, faça com que você saia e tire o seu foco, que é e tem que ser Deus. Então não importa o partido que você seja, mas diante dessa pergunta, tem um texto que está lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça,
por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Como cristão, nós temos que, ao invés de se preocupar com o partido que nós estamos querendo eleger, ou com o partido que um amigo nosso, uma pessoa da nossa família tem buscado, nós temos que nos preocupar em orar pela vida dessas pessoas que estão diante da governança do nosso país. Eu acho que a preocupação maior nossa não é o nosso partido, e sim o quanto nós temos orado para aquela pessoa que um dia assumiu a responsabilidade de governar o nosso país. Porque, afinal de contas, uma vez ela lá, no mínimo 4 anos de mandato, ela vai ter que estar lá tomando todas as decisões sobre o nosso país. Então não importa em quem você votou, ou em quem você está pensando em votar, e sim na pessoa que foi eleita, está naquela posição, o quanto você está orando para que Deus possa abençoar e transformar a vida dela. E outra coisa, também, junto com o partido, vem os seus pensamentos, a bandeira que defende, os ideais, toda a ideologia que vem junto com o partido, independente da pergunta que falou do PT, eu acho que foi mais para dar uma zoeira, né, essa pergunta. Mas uma coisa é verdade, você não pode mudar a sua essência, né, por conta dos governantes da nossa terra, lembrando que a gente é estrangeiro aqui. Desde que a gente tem lá no RG, no certidão de nascimento, que a gente é brasileiro, na verdade a gente é cidadão celestial. Então o que rege a nossa vida são as leis de Deus. A gente respeita todas as leis aqui nessa terra, a gente não vai sair fazendo coisa errada, furando sinal vermelho, mas as ideologias que vêm junto com o partido, a gente não pode negociar a nossa essência. Beleza? Próxima pergunta. Posso tomar Santa Ceia mesmo brigado com alguém? Eu vou ler um texto da Bíblia agora, que está em 1 Coríntios 11, 20, que é Paulo falando sobre a ceia. Eu vou ler do versículo 20 ao 30, presta muita atenção, porque a resposta vai sair durante a leitura. Mas a minha resposta é: posso tomar a Santa Ceia brigado com alguém? Não, porque durante essa leitura você vai entender o que é o corpo. Você entendendo o que é o corpo, você vai saber que não pode. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 11, 20. Diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Será que quem fez essa pergunta é um desses que estão fracos e doentes? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, quando você se examinar, por que você tem alguma coisa contra o seu irmão ou contra alguém fora da igreja? Aqui na pergunta diz: posso tomar Santa Ceia mesmo brigado com alguém? O que te levou a brigar com alguém? Tudo bem, a pessoa errou contra você, você é a vítima da situação. Por que guardar isso no seu coração? A Bíblia fala que se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão, a gente não pode nem entregar a oferta, que é voluntária. Imagine tomar a ceia, que a gente está fazendo menção à morte, à ressurreição e à vinda de Jesus. Sempre que a gente toma a ceia, a gente está anunciando a volta de Jesus. Como assim eu estou anunciando a volta de Jesus e eu tenho alguma coisa contra meu irmão? Eu tenho alguma situação de briga com o meu irmão? Ou com alguém da minha família, com alguém do meu trabalho? Isso não faz parte. Amar quem nos ama é fácil. Jesus fala que quando a gente ama aqueles que nos perseguem, quando a gente ama o nosso inimigo, aí sim a gente é tido como filho de Deus. Porque do resto é fácil. Amém? Alguém quer complementar? Então vai lá, Nai, sua vez. Eu, gente. A próxima pergunta é: qual a importância de aculturação de um novo convertido? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a aculturação. A aculturação é como se você estivesse ensinando algo novo de acordo com uma nova cultura. Então, por exemplo, quando você vai daqui para um outro país, mesmo dentro do Brasil, se você sai do estado de São Paulo e vai lá para a Bahia, é outra cultura. Eu lembro que eu fui para a Bahia uma vez com meu pai, de carro, 2 dias. Chegou no fim do primeiro dia, já não aguentava mais. E aí, era tipo assim, a mesma distância para terminar o percurso, era a mesma para voltar. Eu já estava perdidinha. E aí a gente foi. E eu me lembro que tinha um feriado na quinta-feira. A gente foi, era no domingo. Na quinta-feira era feriado. O serviço público da onde a gente ia só funcionava até terça. E a gente chegou lá na segunda, à noite. Então a gente só tinha a terça-feira para tentar resolver tudo o que tinha que fazer, porque tinha um feriado na quinta e na quarta já ninguém trabalhava. E na terça acabava o expediente às 16 horas. É cultura, porque aqui em estado de São Paulo, se você for para São Paulo de noite, você vai ver que tem prédio aceso, movimentação. Então, é assim, dentro de um mesmo país a gente tem coisas diferentes. Se você for para o sul, também é totalmente diferente. Quando começou a pandemia, o Garrafa estava no sul, quando começou as quarentenas nos estados, né? E ele estava num hotel. E aí, no estado de São Paulo não era quarentena ainda, mas lá no sul já passou a guarda municipal avisando todos os estabelecimentos que não era para entrar ninguém, os hotéis que não era para receber mais ninguém. E aqui no estado de São Paulo a gente estava vivendo como se não houvesse amanhã, correndo porque na segunda-feira ia começar a quarentena. Então, durante a semana antes a gente tinha que sair correndo e fazer tudo que a gente precisava fazer. Cultura totalmente diferente. Então a gente precisa entender de onde a gente veio e por que a gente precisa mudar a nossa cultura. E aí eu queria ler o texto, está lá em Colossenses 1,13. E diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Na Almeida fala que nós estávamos no império das trevas e Jesus nos transportou para o reino de Deus. No império das trevas existe a cultura das trevas, aquela cultura que banaliza o sexo e tudo aquilo que a gente tem falado aqui hoje, por exemplo. E no reino de Deus existe a cultura do céu. É tudo diferente. Eu vou falar de novo para você entender. É tudo diferente. Às vezes tem coisas que a gente olha aqui na Terra e a gente fala assim: nossa, isso é tão injusto. E a gente acha que porque a gente está no reino de Deus, a justiça é de acordo com a nossa. A gente acha injusto coisas que, na verdade, o reino de Deus é a cultura do céu.
não tem nada a ver com a nossa. Não era justo que Jesus morresse por mim e por você, porque a gente não merecia. Porque a justiça de Deus no reino de Deus é totalmente diferente. Então a gente precisa entender a cultura do céu para que a gente possa viver nesse reino de Deus estabelecido aqui. Para que a gente possa ser bem canal para que Deus estabeleça o reino dele através das nossas vidas. Não tem como eu estabelecer o reino de Deus na terra se eu não tiver a cultura do céu. Se eu tiver a cultura do mundo, eu vou simplesmente ser mais uma pessoa reproduzindo a cultura do mundo aqui nessa terra. Mas o que Deus espera de nós é que a gente manifeste a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. Eu até postei nas minhas redes sociais essa semana falando sobre no reino de Deus tem o tribunal de Deus. E o tribunal de Deus tem um juiz que é Deus, já tem advogado que é Jesus, já tem o acusador que é o diabo. Não tem papel para a igreja no julgamento, no tribunal. O nosso papel é no antes. Eu costumo dizer que a igreja ela é a escola do direito. Aqui na terra a gente faz faculdade de direito para entender as leis, para entender a aplicação das leis. A mesma coisa, a igreja, ela é a faculdade de direito, ela explica as leis da cultura de Deus. Por isso que a gente passa a vida inteira na igreja aprendendo, para a gente entender a cultura de Deus. Então, por isso que é importante a aculturação de um novo convertido. Amém? Eu acho que isso daí até não teria sentido se a gente vivesse algo que Deus tem para a nossa vida, do jeito que Deus fez, que é da melhor forma, continuando vivendo no mundo das trevas. Não tem como a gente trazer as coisas do mundo, do padrão do mundo, para dentro da igreja e achar que isso é normal. Não tem como a gente achar que você continuar traindo a sua esposa é normal dentro da igreja. Não tem como você achar que continuar bebendo e é normal. Não tem como você achar que continuar adulterando é normal. Não tem como você achar que continuar usando droga é normal. Então, assim, existem coisas dentro da igreja que elas foram feitas, como a Nai bem disse, para que pudesse edificar o corpo da igreja. Existem coisas que nós seguimos e padrões que nós buscamos hoje dentro da igreja que tem que ser diferente. Não tem como a gente seguir um padrão do mundo estando dentro da igreja, né? Eu acho que isso vai muito além. Nós precisamos entender que como igreja nós temos alguns padrões a serem seguidos. Isso que muitas vezes nós temos esquecido. Nós temos esquecido da essência da verdadeira igreja. Eu li uma pregação esses dias, estava ouvindo uma pregação esses dias, não lembro quem foi que falou, que muitas vezes nós perguntamos para as pessoas que seja novo convertido, ou até mesmo antigo, fala assim, e aí, como que você está? Não, estou bem, não bebo, não fumo, não traio mais minha esposa, olha, graças a Deus a igreja foi boa. Tá, já aconteceu isso na sua vida, e qual que é o próximo passo? Né? Qual que é o outro nível? Porque o parar de beber, o parar de usar droga, ou parar de trair sua esposa, tá, a igreja ajudou nisso, mas se você tivesse feito um pouquinho mais de esforço, não precisaria só da igreja para ter feito isso na sua vida. Porque já não é o certo, né? Você está traindo sua esposa, usando droga e fazendo outras coisas. Mas a aculturação, ela é necessária por esse fato. Porque quando você está dentro da igreja, em uma cultura onde todo mundo está envolvido, buscando o mesmo Deus e fazendo todas as coisas para a honra e glória de Deus, é nesse momento que você entende que você precisa viver uma cultura diferente da que você vivia lá no mundo. Exatamente. E assim, a pergunta da aculturação, eu não sei qual foi o seu passado dentro de alguma igreja que você possa estar ou passou. Mas assim, a aculturação, ela não é uma caixinha. Você não consegue colocar uma caixinha e falar, ó, Deus é isso daqui, tó, engole. Uma coisa que eu aprendi, que eu até compartilhei com eles, o Mark, ele colocou uma coisa muito legal no Instagram dele, que ele falou que com Jesus a gente ganhou a salvação e a graça. Agora a gente não ganhou intimidade. A gente ganhou salvação e graça e não ganhou intimidade. A intimidade é algo que a gente desenvolve com Jesus dentro do nosso quarto, na nossa oração.
Então, é o que a Nay falou, você vem para a igreja, a gente passa anos na igreja aprendendo. E dentro do nosso quarto também desenvolvendo esse relacionamento com Deus. É onde você vai aprender o que Deus gosta, o que Ele não gosta. Essa aculturação, de repente, seria algumas coisas que a gente fala, tipo, chama o outro de vaso, chama o outro de varão, isso aí é gírias que só é o crentez, né? Que às vezes quem chega para a igreja não sabe o que quer dizer. Mas beleza, vamos lá, próxima pergunta. Qual atitude devo ter se decidir esperar em Deus um futuro namorado ou uma futura namorada? Eu gosto dessas perguntas que já vem com a resposta, né? Qual atitude devo ter se decidir esperar? É exatamente essa, você tem que esperar. E o que é esse esperar? Esse esperar, ele não quer dizer que você deve tentar, ficar tentando. Eu acho que aquela pessoa é a minha compromissada, é a minha namorada, é meu futuro marido, é meu futuro esposa. Não, você esperar é você orar e ter a confirmação de Deus que aquela pessoa é a pessoa que você está buscando. O que uma vez a gente aprendeu com a Sara Shiva quem está encalhado é quem já se casou. Você que está solteiro, você não está encalhado, mas isso não te dá o direito de ficar tentando com várias pessoas. Amém. Amém, amém. Eu acho que e quando a pergunta vem muito fácil assim, fica até mais tranquilo para responder. Porque na verdade eu acredito que a pessoa talvez quisesse dizer como eu espero. Como eu espero? O que eu preciso fazer para demonstrar que eu estou esperando? E na verdade assim, não tem uma fórmula mágica, é realmente esperar, é o acreditar, é o confiar em Deus, é o não se abalar quando ficar difícil, não ter a pessoa, alguém ou aquela pessoa que você queria, é o você entender que no tempo de Deus vai acontecer, é você entender que você deve sim ter. Eu brinco que antes de eu conhecer o Garrafa, eu tinha uma lista. E aí a gente vai encerrar com essa. Antes de conhecer o Garrafa, eu tinha uma lista de tudo que eu queria na pessoa. E aí era muito engraçado, porque na época eu era adolescente, eu coloquei o nome de um menino que eu gostava da igreja. Eu coloquei assim, que fulano seja essa pessoa. Aí, o que aconteceu? Eu tinha, adolescente, na minha época, tá? Tinha aquelas caixinhas que guardava o diário e mais um monte de coisa. E aí, um dia, depois de tempos que eu estava com o Garrafa já, eu fui pegar essa caixinha, eu nem lembrava mais dela. Eu peguei ela, que ela ficava em cima do guarda-roupa, e quando eu peguei a lista, era um Garrafa escrito ali. Eu chorava em cima da lista, agradecendo a Deus, porque era o Garrafa. Só que como estava o nome desse outro menino na lista, eu joguei a lista fora, eu me arrependo tanto, eu devia ter passado um corretivo. Ai, que raiva, mas eu chorava porque era o Garrafa escrito. Então assim, faça a sua lista, peça para Deus como você deseja uma pessoa, que seja temente a Deus, que ame a Deus acima de todas as coisas, que busque o reino de Deus em primeiro lugar, para ficar mais fácil para você que tem essa intenção. Começa a colocar para Deus, não tem problema você fazer uma lista para Deus e pedidos para Deus. Quando a gente quer trocar de emprego, a gente fala para Deus o que a gente quer. Quando a gente quer uma casa, a gente fala, Deus, eu quero uma casa com 12 quartos para todos os meus 25 filhos. Louco. Nem ouvi um amém do Garrafa. Eu acho que isso que a Nay falou eu acho que é uma forma até de você entender o que você realmente quer. Porque quando você entra no seu quarto, fecha sua porta e começa a orar a Deus e colocar realmente, Deus, eu quero assim, eu quero assado, você vai estar mentalizando e colocando dentro de você aquilo, a pessoa que realmente você quer. Porque você não vai se iludir com qualquer pessoa que aparecer na sua vida. Porque a partir do momento que você vê alguém e entende que é Deus que está colocando na sua visão, antes mesmo de você ter essa pessoa, quando essa pessoa aparece, é igual a Nay disse, o nome poderia não ser o mesmo, mas a descrição da pessoa era o Garrafa, que na verdade a gente nem chama ele de Garrafa, por quê? Porque a gente fica com medo de chamar ele pelo nome verdadeiro, porque pode ser o nome que a Nay, né? Outro nome, né? do papel. E assim,
Até teve uma pergunta que entra muito nisso também. Fala assim, qual a relação entre amizade, amor e afinidade? Você tem que também colocar isso na sua lista. Afinidade, eu até anotei aqui, é uma simpatia ou atração que advém de interesses comuns. Eu não sei a intenção dessa pergunta, se foi, por exemplo, num relacionamento amoroso, né? Qual a relação entre amizade, amor e afinidade? Mas se for no amoroso, é toda a relação e tem que ter tudo isso no relacionamento amoroso. Você não tem como casar com alguém que você não seja amigo. Você não tem como casar com alguém que você não tenha afinidade. Já pensou, você vai assistir um filme e cada um quer uma coisa. Aliás, nossa, se tem uma pessoa que tem um gosto ruim para filme, é o meu marido. É a Nai, todo mundo sabe, é a Nai. Gente, é uma Se coisa... ele tem gosto ruim pra filme, eu não sei. Eu sei que eles indicaram um filme pra mim que eu não consegui assistir até hoje. É ruim mesmo? Com certeza, eu não sei qual era. A grande aposta, né? Eu não Esse eu gostei. pedi pra você assistir pra explicar pra mim, porque eu não tinha entendido. Um filme ruim. Muito ruim. Mas assim, tem que ter afinidade. Vocês têm que gostar das mesmas coisas, não de todas as coisas, mas de algumas coisas. Quando a gente namorava, até pouco tempo atrás, toda vez que eu pegava um lanche, sobrava. Hoje o garrafa fica assim, não vai sobrar lanche? Comi tudo, mano. Mas eu não sei a intenção da pergunta, mas assim, precisa ter. Não é em todo relacionamento que você vai ter tudo isso, porque, gente, entenda uma coisa, a gente tem que se relacionar bem com todas as pessoas, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala lá em Hebreus 12, esteja em paz com todos e santificação, para que você veja a Deus. Então a gente precisa ter um bom relacionamento com todo mundo. Não quer dizer que a gente vai ter afinidade com todo mundo, mas quer dizer que a gente vai ter paz com todo mundo. E muitas vezes nos nossos relacionamentos, mesmo sendo de discipulador, de amigo, às vezes uma coisa ou outra não vai bater, mas não tem problema, porque o amor em todas as relações, ele vai fazer com que a gente supere qualquer diferença. Amém? Amém, amém. Amém. Nós Amém. encerramos. Foi muito bom ter esse tempo com vocês. Nós esperamos de coração que as perguntas tenham sido respondidas. E como eu disse no início, foi realmente da melhor forma, foi realmente algo que a gente buscou resposta tanto na Bíblia como conhecimentos nossos, que nós temos vivido, que nós temos passado todos os dias. Existem algumas perguntas a serem respondidas. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma outra pergunta a ser feita, continue ao longo da semana, pode mandar no nosso Instagram, na página do Influência Valinhos, no Facebook. A gente vai abrir outra caixinha. A gente vai abrir uma outra caixa de pergunta. Então, assim... E são os pastores, então aproveita. Que realmente Deus Eles tenha já falado estão no seu com o coração. restante, né? Se a gente não respondeu nenhuma pergunta sua, é porque ficou para a próxima semana. Então vai abrir caixinha de novo, vai juntar mais perguntas Pode ainda A para gente vai eles. abrir só na quarta-feira, então. Só um dia de pergunta. Isso mesmo. Caso você não tenha ficado esclarecida Quarta-feira por nós hoje. iremos abrir as perguntas. Então corre lá, se programe. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma das perguntas que a gente respondeu que você não entendeu, ficou com alguma dúvida diante das nossas respostas, coloque lá também. E que Deus fale ao seu coração, que Deus possa te abençoar ainda mais, que seja uma semana abençoada, que Deus guarde a sua casa, a sua família, que Deus te proteja de todo o mal. E amanhã às 17 horas estamos juntos no culto da família e que Deus possa te abençoar. Tenha um ótimo sábado. Não se esqueça que o Garrafa vai falar agora. Não, eu ia falar que como quarta-feira vai abrir de novo a caixa de perguntas, aproveitem para mandar aquelas perguntas mais cabeludas, que como vão ser os pastores, vai ser bem mais legal. Tipo, Adão tinha um umbigo? Não pergunta essa não, que essa é fraca, essa é fraca. E tem uma piada dele que é um bico. Nossa, né? Verdade. O que era para falar dos dízimos? Tem o... Não tem a conta, mas... Não Depois tem vai nem a ver. conta e também não tem o QR Code, né? Tá, era só para falar sobre o dízimo. Era só Deus para possa lembrar abençoar. você de entregar seus dízimos, suas ofertas e procurar em algum lugar a conta para fazer isso. Amém, que Deus os abençoe, tenha um ótimo sábado. E o Jonathan vai colocar agora a conta. Que ele é um Se homem Deus de quiser. Deus. Aê, grande
Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo sábado e bom descanso a todos. Beijo no coração. Até Beijo sábado no que coração, vem. gente.